Em geral, nós damos atenção muito superficial às coisas. Em geral, nós temos uma aproximação quando nos propomos a ouvir alguém, às vezes por mera curiosidade. E nós colocamos muito pouco interesse em, de verdade, aprofundar aquilo que está sendo colocado ali. E olha que pode ser algo de uma profunda importância, de grande significado. Mas a nossa inclinação não é uma inclinação legítima. E aqui eu quero acreditar que você abriu esse vídeo ou está dentro desse canal com a intenção de realmente aprofundar essas questões. Porque aqui estamos tratando com você da possibilidade da manifestação na sua vida da real felicidade. Como encontrar a felicidade? Como realizar a verdade da paz, do amor, da liberdade? Nós desconhecemos tudo isso. Então, seria interessante colocarmos nesse momento olhos límpidos para ver o que está sendo colocado aqui, ouvidos atentos para apreender o significado real dessa fala, dessas palavras. Aqui estamos tratando, juntos com você, da importância do despertar de Deus, do despertar da verdade, do despertar da consciência. O que implica a necessidade de uma real mudança psicológica em cada um de nós. Então, há uma relação muito estreita entre esta mudança psicológica que se faz necessária para cada um de nós, para essa constatação da verdade divina, que é a verdade do amor, da felicidade, da paz. Há uma relação muito íntima entre isso e o autoconhecimento. Então, a importância do autoconhecimento, a verdade do autoconhecimento. Porque o que é autoconhecimento? É ter uma aproximação direta de todo esse movimento psicológico dentro de cada um de nós. Ter uma aproximação disso é poder, de verdade, vivenciar uma profunda e radical mudança psicológica. Essa transformação psicológica é o fim para toda forma de complicação interna que trazemos. Veja como é desafiador um encontro como esse. Se deparar com a possibilidade de, nesta vida, realizar a verdade de Deus, realizar a verdade do seu ser. Aqui eu me refiro à realidade deste ser que trazemos. Não acessamos isso pelo intelecto. Observe que o movimento nosso na vida é um movimento que se assenta no intelecto. Nós somos levados a sentir e pensar dentro de um modelo de condicionamento psicológico, o que inclui um intelecto também condicionado. Então, nós não temos uma mente livre. A liberdade do pensar e do sentir, isso nós desconhecemos. Isso explica toda esta confusão que tem se tornado nossas vidas, na relação com o outro, na relação com as situações que surgem e nesta relação com nós mesmos. Então, esse é o nosso interesse aqui.
Nosso empenho aqui é nessa direção. Nós precisamos descobrir como nós funcionamos, como esta mente funciona. Você já deve ter observado o quanto na mente nós estamos perdidos em termos de poder orientar o pensamento em nós. Nós nos pegamos boa parte do dia ocupados psicologicamente com pensamentos completamente inúteis dentro de cada um de nós. Então, é muito comum esse movimento de tagarelice interna. Nós não sabemos o que é lidar com os pensamentos. E há uma estreita ligação entre pensamento e sentimento. Sentimento e emoção. Emoção, sentimento, pensamento e sensação. Então, boa parte das nossas vidas, durante o dia, se constitui desta condição, neste pensar e sentir, de uma forma completamente inconsciente, porque não sabemos como isso se processa. Então, estamos sempre reagindo ao momento, a tudo aquilo que surge dentro dessa experiência, desse instante. E estamos reagindo, observem isso, sempre com base numa inconsciência, nesse modelo de pensar e sentir, totalmente inconsciente. Nossas respostas a esse instante são respostas reativas, ou seja, são respostas que provêm do passado. Não sabemos lidar com o pensamento. Eles vivem dentro de nós se contradizendo. Observem que isso gera muitos problemas. Então, como seres humanos, nós estamos em contradição entre o pensar, entre o sentir e o agir. Há uma contradição de ações, há uma contradição de sentimentos e há uma contradição de pensamentos. Tudo isso é parte desta condição psicológica de ser alguém. O que aqui nós temos chamado de eu, esse mim, esse ego. Então é fundamental termos uma aproximação nova desse estudo de nós mesmos. Ter esta riqueza desta compreensão. As pessoas têm dedicado suas vidas a estudar coisas. Então, se nós queremos algum resultado, precisamos estudar aquele assunto. Quando conhecemos aquele assunto, podemos ter, a partir dele, resultados. Então, se queremos conhecer algo, se queremos ter resultados na ciência médica, nós precisamos nos aplicar ao estudo da medicina. Então, estudar medicina irá nos trazer resultados dentro da ciência médica. Então, se queremos ter resultados com a ciência da química, precisamos estudar química. Então, nós temos de verdade nos aplicado em busca de resultados na vida a diversas áreas de estudos. Algo muito razoável. No entanto, nós nos tornamos especialistas em botânica, em química, em matemática, em física, em medicina, mas negligenciamos a ciência da verdade sobre quem nós somos. Nós desconhecemos a verdade daquilo que somos.
Podemos ser cientistas, matemáticos, músicos, doutores, médicos, advogados. Então, nós temos uma especialização, mas no que diz respeito à ciência de ser, nós negligenciamos isso. Qual é a verdade deste ser que somos? Nós desconhecemos. Desconhecemos porque não nos aplicamos a esse estudo. Estudar a nós mesmos é estudar a ciência da felicidade, da paz, do amor, da liberdade. Assim, nosso enfoque aqui é nesta ciência. Assim, estudar a si mesmo é ver o quanto isso se torna fundamental. Eu me refiro a esta importante questão desta transformação, desta radical e profunda mudança psicológica dentro de cada um de nós. A presença da inveja, do medo, do ciúme, desse modelo de contradição entre sentir, pensar e agir. A questão do sofrimento em nossas relações, na relação com a esposa, com o marido, com os funcionários, com aqueles que trabalham conosco dentro daquela área específica. Então, essa condição da ilusão a respeito de como você funciona, de como esse mim, esse eu, esse ego funciona. Compreender essa estrutura é a base. Então, não importa o quanto você tem realizado externamente coisas, e a sua grande habilidade de lidar com esta ou aquela especialização profissional, funcional, técnica, isso apenas apresenta uma condição fragmentária de vida. Então, a vida, para a maioria de nós, ela vem sendo levada dessa forma. Então, fragmentariamente, nós estamos funcionando. Nós temos um fragmento aqui, um outro fragmento ali, e um outro acolá. Então, uma parte desse mim é especialista numa dada profissão, uma parte desse mim lida com a família, outra parte desse mim lida com a vida religiosa. Então, nós somos profissionais em um aspecto, vivemos em família em outro aspecto, e num terceiro aspecto, temos uma vida religiosa ou uma vida espiritual, ou um modelo de programa filosófico de vida ou social. Tudo isso são fragmentos. Então, vivemos fragmentariamente, vivemos em particulares movimentos deste centro, que é o eu, o ego. Nós desconhecemos a vida na totalidade. A totalidade da vida consiste na ciência de ser. Esta ciência de ser, o que representa o fim desse movimento de fragmentação, fragmentário de viver, particulares de viver, para uma vida integral, para uma vida íntegra, para uma vida completa,
para uma vida onde há uma visão de totalidade de existência, onde há esta ciência da verdade de ser, pura consciência, então nós estamos diante da inteligência, da verdade da inteligência e, naturalmente, da ação não contraditória, não conflituosa. Então, estamos livres de uma condição psicológica de fragmentação, porque estamos livres desse senso, que é o senso desse mim, desse eu, desse ego, porque exploramos isso, investigamos isso e descartamos esta condição psicológica de condicionamento, onde aquilo que está presente é toda essa confusão psicológica que nós nos tornamos, que nós expressamos em razão de todo um condicionamento de cultura. O ciúme, a inveja, o medo, o conflito nas relações com família, com o mundo à nossa volta, tudo isso desaparece quando há esta visão de totalidade da vida. Essa visão está presente quando este centro, que é o eu, o ego, esse mim, não está mais. Então, ter esse interesse real de investigar isso, de olhar para si mesmo e perceber que esse mim é aquele que se separa e ele busca, nesse sentido de separação, sucesso e realização em uma área, em outra área e mais numa terceira área, desprezando a totalidade da vida, a ciência de ser, que é inteligência, que é amor, que é verdade. Aqui estamos apontando para você o fim para essa condição psicológica do eu, do mim, do ego, e, portanto, desta condição, desta artificial condição de existência humana, egóica, condicionada, programada. Esse é o encontro com a verdade da felicidade, da consciência, do amor. Alguns têm chamado isso de o despertar da consciência, de uma nova consciência. Consciência, como nós conhecemos, é essa consciência do eu, é a consciência egóica, é a consciência mental, é a consciência que vive dentro dessa condição de fragmentação, de interesses particulares, carregada naturalmente, como ela é, de desejos e medos. A ciência da verdade do seu ser é a ciência da felicidade. Uma vez que isso está presente, a vida em totalidade se expressa. Então, você pode trabalhar em uma dada profissão e ter uma especialização. Você pode estar vivendo em família, ter uma vida social, mas nada disso se mostra como uma parte ou um fragmento, uma vez que internamente, psicologicamente, não há contradição, não há conflito, não há essa ilusão do senso de separação. Então, a realidade deste ser é a liberdade da vida. Não se trata de uma identidade presente na experiência, se separando da vida. Não se trata de um experimentador dentro da experiência da vida. Não se trata de um pensador pensando
sobre a vida. Não se trata de alguém vendo algo separado de si mesmo. Se trata da própria vida, da própria real consciência, que não se separa como experimentador e experiência, como aquele que vê e aquilo que é visto, como pensador e pensamentos, como alguém presente dentro desse sentido de separação. Percebam a beleza disso, esse sentido de separação. É isso que tem sido a causa de todos os problemas em nossas vidas. Primeiro chamamos nossas vidas. A ideia central nesse condicionamento que recebemos de cultura é que temos uma vida e ela é particular, e por ela temos que lutar. Então dividimos esta assim chamada vida em vida profissional, vida social, vida familiar, vida religiosa, vida política. Então, estamos dividindo tudo isso porque nós fomos treinados, condicionados para vencer, para lutar, para obter, para alcançar. Assim, dentro desse modelo de condicionamento e de estrutura psicológica que recebemos, que é o resultado de toda a história da humanidade, esse é o nosso condicionamento. O modelo da ambição, o modelo da inveja, o modelo da comparação, da imitação, da busca da fama, da aceitação pública, do reconhecimento. Tudo isso está dentro desta motivação do eu, nos levando a ações desse tipo que acabamos de colocar aqui para vocês, que são ações egocêntricas, ações que partem de um centro completamente falso, ilusório, equivocado, condicionado. Podemos nos livrar disso tudo? Podemos descobrir, sim, esta arte de simplesmente ser, que é consciência, que é felicidade? Aqueles que realizaram a verdade deste ser que somos, compartilham conosco exatamente disso, nos dizendo que, sim, a verdade da vida não consiste naquilo que o pensamento, por sinal programado e condicionado de cultura, tem nos dado. A vida não consiste em obter, em alcançar, em realizar, e depois descobrir que nada realmente foi obtido, alcançado ou realizado. Tudo isso é parte de um grande sonho ilusório de ser alguém para realizar alguma coisa fora de si mesmo. Aqui, nesse momento, a única coisa que importa é a ciência da verdade divina. Aqui, nesse instante, a única coisa que tem real valor é a ciência da realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. Mas o seu ser não é egocêntrico. Ele não vive dentro de uma projeção, dentro de um ideal para a realização de algo
que possa lhe completar. O ser humano tem realizado tudo, mas não tem tomado ciência do seu próprio ser. Então, nós somos criaturas humanas que temos grandes façanhas. Nós já fomos ao espaço, exploramos o fundo do mar. Tecnologicamente, cientificamente, nós temos grandes realizações. Então, nessas diversas áreas de nossas vidas, nós temos grandes conquistas. E a cada dia, parece que o mundo tecnológico, na medicina, na ciência, parece que está avançando. Mas eu me pergunto, avançando, porque se nada disso tem nos mostrado o que é a felicidade real, se nada disso tem nos mostrado a verdade de simplesmente ver a vida como ela é, a singeleza, a beleza, a graça que ela carrega, nós continuamos como criaturas humanas hoje, como aqueles que viveram há milhares de anos atrás. Nossa habilidade de comunicação é mais rápida. Podemos viver alguns anos a mais dos que viveram 70, 80 anos atrás, há 200 anos atrás. Mas de que serve isso? Se continuamos psicologicamente sem verdade, sem liberdade, sem amor, se continuamos possessivos, agressivos, violentos, invejosos, ciumentos, apegados às experiências, às pessoas, aos objetos, sem ciência da verdade do que é a vida e da beleza do que é deixar tudo isso sem sofrimento, sem dor. Então, quando a morte chega, o desespero acontece, e quando ela chega, ela não negocia conosco. Então, olhar para isso tudo, tomar ciência disso, realizar a verdade do seu ser nesta vida, é a única coisa que importa. Talvez você tenha perguntas sobre isso. Talvez você queira explorar isso de uma forma muito mais profunda. Talvez você não se contente em apenas ouvir uma fala como essa e queira realmente viver uma vida como os seres realizados vivem. Se é assim, fica aqui uma porta para você. Assistindo esses vídeos, você tem dicas de como trabalhar isso. Mas se você quer realmente viver isso, eu quero lhe convidar. Nós temos encontros online aqui, que ocorrem nos finais de semana. Esses encontros online ocorrem dentro de finais de semana, onde estamos juntos com você, em perguntas e respostas, trabalhando diretamente isso. Além dessas perguntas e respostas, há um compartilhar de silêncio, de presença e de consciência. Nesses encontros, eles são chamados de satsang. Na Índia, é esse contato com aquele que está vivendo essa realidade do seu ser e compartilhando isso com você. Então, nós temos aqui, são 2 dias intensivos, onde estamos aprofundando isso. Temos encontros presenciais também, no formato de encontros de satsang. E retiros. Então, fica aqui esse convite para você. Se isso é o que faz sentido para você, vou repetir. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp. Aproveita também, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e logo estaremos juntos. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória.
é se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente